Olá pessoal, vejamos essa questão sobre geradores. A figura a seguir representa a curva característica de um gerador. Determine. Item A, a resistência interna do gerador. Item B, a fém do gerador. Item C, a intensidade da corrente de curto-circuito. Bem, inicialmente, é interessante que nós façamos um pequeno esboço da estrutura de um gerador, né? Nós temos uma fém acoplada em série com uma resistência, né? Nós temos aqui uma fém E e uma resistência R, e nós estamos verificando no gráfico acima a dependência da tensão nos terminais desse gerador em função da corrente I que percorre esse gerador, né? Ou que é produzida por esse gerador. Bem, então nós podemos ver que a teoria nos fala que essa tensão medida nos terminais do gerador pode ser escrita como sua força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que passa por esse gerador, né? E essa é uma equação que representa uma função de primeiro grau da variável U dependendo da variável I, ou seja, a tensão dependendo da corrente, como uma função de primeiro grau. E estamos vendo aqui, né, a estrutura de uma reta. Então, esta informação que nós estamos aqui sublinhando, ela nos dá a confirmação de que, de fato, essa curva é uma reta. Olhando para a figura, nós verificamos que nos são dados dois pontos, né? Então nós podemos dizer que teremos como um par ordenado de corrente e tensão, nós vamos ter aqui dois pontos, e esses pontos são o ponto 1,30 e o ponto 3,10. Esses são dois pontos que nós temos, o ponto 1 ampere 30 volts e o ponto 3 ampere 10 volts. Olhando para esses dois pontos, nós podemos levá-los nessa equação, o que nos vai dar as seguintes aplicações, né, desses pontos nessas equações. 30 é igual a E menos R vezes 1, e 10 é igual a E menos R vezes 3. Então, com essas duas equações, que representam a aplicação dos pontos informados pelo enunciado na equação do gerador, nós podemos subtrair essas duas equações e obteremos então que 20 é igual a 3R menos R, o que dá 2R. Isso significa que o R será dado por 10 ohms. Ok? Então, com isso, nós obtemos a resposta do item A. De maneira semelhante, nós podemos agora aplicar um dos pontos oferecidos com a informação adicional de que a resistência interna é de 10 ohms. Então nós podemos pegar essa segunda equação aqui e escrever que 10 é igual a E menos o R, que é 10, vezes a corrente, que é 3 nesse caso.
Isso aqui implica 10 é igual a E menos 30, então o E é igual a 40 volts. Ok? E essa é a resposta do item B. Finalmente, nos é pedido a intensidade da corrente de curto-circuito. Na situação de curto-circuito, nós temos que o U medido nos terminais do gerador é zero. Isso aqui implica, na equação para o gerador, que zero é igual a E menos R vezes essa corrente de curto-circuito que nós queremos conhecer. Ora, nós sabemos o valor de E e o valor de R. Então, nós podemos escrever que 40 menos 10 vezes ICC, ou seja, de curto-circuito, é igual a zero. Isso aqui implica que a corrente de ICC, ou seja, a corrente de curto-circuito, é igual a 40 sobre 10, que é igual a 4 ampere. E com isso nós determinamos o item C. É interessante verificar nessa região aqui que a resposta faz certo sentido, porque nós estamos vendo que a tensão vai a zero realmente numa região que aparentemente está próxima do 4. Ou seja, sempre que for possível fazer esse tipo de checagem é interessante, porque podemos detectar algum problema na conta que tenhamos cometido. Tá certo? Com isso a gente encerra essa questão. Um abraço a todos.